Chegamos à nossa segunda aula da Lei Orgânica do TCE do Amazonas. Muito obrigado a todos vocês que curtiram a primeira parte dessa aula, né? A primeira aula, pelos elogios, pelas sugestões. Muito obrigado. E vamos para a segunda aula, para a parte 2. Se você não viu a primeira aula, né? Nossas aulas aqui, elas se baseiam no nosso material escrito, que está disponível no portal. O link do portal tá aqui na descrição do perfil. O material escrito ele não é gratuito, ele é pago. E se vocês puderem dar uma força, até conhecer o site e fazer alguma sugestão, isso é muito importante para a gente, certo? Então, e claro, lembra de curtir o vídeo aqui do YouTube. Vamos então falar do artigo 19. O artigo 19 da Lei Orgânica, ele trata das decisões, da decisão em processo de prestação ou de tomada de contas. A decisão, ela pode ser preliminar, definitiva ou terminativa. A preliminar é aquela em que o relator ou o tribunal resolve sobrestar o julgamento, determinar diligências e ordenar a citação ou a notificação dos responsáveis. Então, preliminar é aquela em que o julgamento é sobrestado, é suspenso, para que sejam feitas novas diligências. Já a decisão definitiva é aquela em que o tribunal julga as contas regulares com ressalva ou irregulares. Então, se o tribunal de fato julgou as contas, trata-se de uma decisão definitiva. E a decisão terminativa é aquela em que o tribunal ordena o trancamento das contas que foram consideradas iliquidáveis. Então o tribunal ele não tem condições de julgar se aquelas contas são regulares com ressalva, faltam documentos por algum motivo, aconteceu alguma catástrofe, algum fato da natureza que destruiu os documentos e tornou impossível o julgamento. Então o tribunal ele vai dizer, ó, não tenho condições de julgar isso aqui. E isso é uma decisão? Sim, é uma decisão terminativa. Bacana? Vamos fazer uma questãozinha, questão inédita. Sobre a decisão em processo de prestação ou tomada de contas, assinale a alternativa correta. Vamos analisar uma a uma e já vamos respondendo, certo? Letra A. Provisória é a decisão pela qual o relator ou o tribunal, antes de pronunciar-se quanto ao mérito das contas, resolve sobrestar o julgamento, determinar diligências ou ordenar a citação ou a notificação dos responsáveis, necessárias ao saneamento do processo. Certa ou errada? Está errada, muito bem. Essa não é a provisória, é a preliminar. Falou em sobrestar o julgamento, decisão preliminar. Quem nos diz isso? É o inciso 1 do artigo 19, que trata da decisão preliminar, que é exatamente aquela que nós vimos em forma de fluxograma. Vou deixar aqui para vocês lerem. Assertiva B. Definitiva é a decisão pela qual o tribunal ordena o trancamento das contas que forem consideradas iliquidáveis. Nossa, eu separei sujeito de predicado. Perdoem-me por esta vírgula, ela não existe. E aí, está certa ou errada? Definitiva, o tribunal ordena o trancamento das contas que forem consideradas iliquidáveis. Está errada, muito bem. Essa não é a definitiva, essa é a terminativa. Falou em ordenar trancamento das contas, decisão terminativa, contas iliquidáveis. Quem nos diz isso é o inciso 3 do artigo 19, que é aquilo ali que nós já vimos, mas eu vou deixar o textinho aqui para você ler com calma. Letra C. Preliminar é a decisão pela qual o tribunal julga as contas regulares com ressalva ou irregulares. Certa ou errada? Já vimos, né? Está errada. A decisão que o julga as contas é a decisão definitiva. A decisão que fala de conta regular com ressalva ou irregular, é a decisão definitiva. Portanto, assertiva errada. E o inciso 2 do artigo 19, que é quem diz isso. Letra D. Preliminar é a decisão pela qual qualquer membro do tribunal, antes de pronunciar-se quanto ao mérito das contas, resolve sobrestar o julgamento,
determinar diligências ou ordenar a citação ou a notificação dos responsáveis, necessárias ao saneamento do processo. Certa ou errada? Ô professor, tá certa, né? Preliminar sobre estar julgamento. Errada. Está errada. Por que está errada? Porque não é qualquer membro do tribunal, só quem pode decidir de forma preliminar é o relator ou o próprio tribunal. Perceba que aqui a gente colocou qualquer membro do tribunal, nada disso. Olha como é que o inciso 1 do artigo 19 fala. Preliminar é a decisão pela qual o relator ou o tribunal resolve sobrestar o julgamento, determinar diligências ou ordenar a citação ou a notificação dos responsáveis. Bacana? E a letra E, definitiva é a decisão pela qual o tribunal julga as contas regulares, regulares com ressalva ou irregulares. Professor, está certa porque é que falta. Realmente está certa, mas não é porque é que falta. Está corretíssima porque está de acordo com o inciso 2 do artigo 19, que trata da decisão definitiva, traz o conceito de decisão definitiva. Certo? Então, gabarito, letra E. Artigo 20. O artigo 20 ele trata da notificação. A notificação ela será feita pessoalmente ou por via postal. E somente será feita por edital na hipótese de não se conhecer o endereço do destinatário, ou se o destinatário encontrasse em local incerto ou não conhecido, ou se ele se negar a receber. Então, chegou lá a notificação e o destinatário disse, não vou receber, não vou assinar, não estou nem aqui, vocês não me viram. Opa! Então, vamos citá-lo por edital. O edital não tem como ele alegar que não viu, porque existe aquele pressuposto na administração pública que todas as pessoas leem todos os diários oficiais. Tem uma alucinaçãozinha aí do nosso ordenamento jurídico. Mas vamos nessa. Sempre que possível, a notificação já vai definir a responsabilidade individual ou solidária pelo ato de gestão impugnado, facultando-se aos responsáveis a possibilidade de já recolher as quantias devidas no prazo para apresentação de defesa. Opa, o sujeito foi notificado para apresentar a defesa, mas já pode recolher a quantia devida. Olha que interessante para o Tribunal de Contas e para o erário, para os cofres públicos. E, através dessa providência, pleitear a regularização das contas. O sujeito já viu ali que realmente deve, não, vou pagar logo e vou pleitear a regularização das minhas contas. Ele pode fazer isso? Pode fazer isso. Pode resolver a vida dele. Ainda no artigo 20, considera-se pessoalmente recebida a notificação quando protocolada no setor próprio do órgão em que o destinatário exerce cargo, função ou mandato. Então, se o sujeito ele exerce um cargo, uma função ou um mandato naquele órgão e a notificação ela foi protocolada no setor daquele sujeito, então considera-se que o sujeito foi pessoalmente notificado, ainda que ele não tenha nem visto a notificação. Naquele momento em que foi protocolada no setor, considera-se pessoalmente recebida a notificação. Também, quando ela é recebida na residência do destinatário ou na portaria do condomínio onde se localiza a sua residência. Então, se o porteiro não lhe entregou, é um problema seu. Você tem que... Isso aí já considera-se que você foi pessoalmente intimado. Se chegou na portaria do seu condomínio, você foi pessoalmente intimado. E recebida no endereço declarado no contrato ou documento similar, como sendo aquele da sede ou da filial da pessoa jurídica. Então, se a pessoa jurídica definiu no seu contrato social o endereço como sendo sua sede ou sua filial, e a notificação foi recebida naquele endereço, considera-se que foi pessoalmente recebida. Professor, a pessoa jurídica vai ser pessoalmente recebida? Não se apegue a esses detalhes, não. Guarde o que está aqui, que você vai fazer uma boa prova. Confie em mim. Aí no artigo 20, sobre a notificação, reconhecida pelo tribunal a boa-fé, a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente sanará o processo, se não houver sido observada outra irregularidade nas contas. Se a única irregularidade
foi uma questão monetária, foi um débito, então se você liquida aquele débito de forma tempestiva, o processo está sanado. O responsável que não atender a notificação ou a intimação no prazo estabelecido e improrrogável será considerado revel pelo tribunal, dando-se prosseguimento ao processo. Não é porque ele não respondeu que o processo vai morrer, nada disso. Se ele não responder, foi notificado e não respondeu, considera-se revel e dá prosseguimento ao processo. Os prazos regimentais poderão ser prorrogados por uma única vez e pelo mesmo tempo do prazo original. Quem é que decide isso? O relator ou a presidência do tribunal, caso o processo ainda não possua relator designado. Então, em regra, quem decide se vai prorrogar ou não é o relator. Se não tiver relator ainda designado, é a presidência do tribunal. E, quando solicitado, antes do término do prazo originariamente concedido. Então precisa haver uma solicitação dessa prorrogação. O sujeito ele viu ali que não vai conseguir cumprir o prazo. Então ele precisa solicitar antes de terminar o prazo. Não adianta acabou o prazo, vou pedir uma prorrogação. Não. Ele tem que solicitar antes do término do prazo originalmente concedido. Os administradores públicos sujeitos ao julgamento do tribunal terão um domicílio de contas correspondente ao seu domicílio fiscal junto à Secretaria da Receita Federal, reputando-se válida a notificação endereçada ao seu endereço fiscal ou qualquer comunicação processual. Então, se a comunicação foi entregue naquele endereço que ele cadastrou junto à Receita Federal, nesse caso, aquele endereço ali vai ser considerado o domicílio de contas dele. Então, qualquer notificação que for endereçada àquele endereço será válida, será considerada válida. Todos os prazos processuais no âmbito do TCE-AM correrão da data do recebimento da notificação do responsável ou do terceiro interessado, depende de quem for receber a notificação. Importante é que o prazo ele começa a contar da data em que foi recebida a notificação. Agora o artigo 22 trata das contas. A gente viu, né, que elas podem ser julgadas regulares, regulares com ressalva ou irregulares. O artigo 22 ele traz o conceito do que é cada uma delas. As contas serão julgadas regulares quando expressarem de forma clara e objetiva a exatidão dos demonstrativos contábeis e a legalidade, legitimidade e economicidade, LLE, dos atos de gestão do responsável, ou serão julgadas regulares com ressalva quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal de que não resulte dano ao erário. Presta muita atenção nisso aqui. Para julgar as contas regulares com ressalva, não pode ter causado dano ao erário. Se causar dano ao erário, a conta é irregular, certo? Que é o que aqui nós veremos agora. Irregulares as contas serão julgadas irregulares quando ficar comprovada qualquer uma das seguintes ocorrências. Deixa eu tomar uma água. Então, quais são as ocorrências que ensejam o julgamento das contas como irregulares? Omissão no dever de prestar contas. Então, o sujeito não prestou contas, ele se omitiu. Prática de ato não LLE, é ilegal, ilegítimo e antieconômico, ou grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza COFOP. Dano ao erário decorrente de ato ilegítimo ou antieconômico. Muita atenção aqui, nem todo dano ao erário ele enseja o julgamento das contas como irregulares. Por quê? Porque pode ser que ocorra um dano ao erário, mas esse dano foi decorrente de atos legais, foi decorrente de atos éticos, o administrador entendeu que aquilo ali seria a melhor forma, e no final acabou que aquela ali não era a melhor forma, causou um dano ao erário, mas por inexperiência, não foi por ato ilegal. Então, nesse caso, não vai julgar as contas do administrador como irregulares. Também, desfalque ou desvio de recursos públicos. E um aqui que eu coloquei opcional. Por que eu coloquei opcional? Porque a lei orgânica diz que
Nesse caso, elas podem ser julgadas irregulares. Então, por isso que eu coloquei aqui um opcional, mas leia esse opcional entre aspas. Não é vai decidir, vai escolher, não. Vai julgar e não, com base na situação, vai decidir se julga irregulares ou não. Que é o caso de reincidência no descumprimento de determinação de que o responsável tenha tido ciência, feita em processo ou tomada de contas anterior. Então, o sujeito ele tinha feito já uma prestação de contas. Nessa prestação de contas, foi feita uma determinação para ele de que na próxima gestão ele atue de determinada forma. Julgou as contas regulares com ressalva e determinou-se, próxima gestão você vai ter que melhorar isso aqui. Beleza? Beleza. Aí ele foi lá na gestão seguinte e não melhorou. Reincidência, reincidiu naquela mesma falta. E aí, vai julgar irregular ou não? E aí vai decidir. O tribunal ele vai decidir, vai analisar a situação e pode sim julgar irregular por causa dessa reincidência. Certo? Quando julgar as contas irregulares por ter causado dano ao erário ou desfalque/desvio de recursos públicos, o tribunal ele vai fixar a responsabilidade solidária do agente público que praticou o ato irregular e do terceiro que concorreu para o cometimento desse dano, como contratante ou pessoa interessada. Cuidado! Responsabilidade solidária significa que o poder público pode cobrar tanto de um quanto do outro. Não tem isso de meio a meio, não. O poder público pode ir lá e cobrar tudo da mesma pessoa. O poder público que eu falo é o Tribunal de Contas, né? Que pode definir que uma pessoa vai pagar tudo. Definir não, ele vai definir a solidariedade, mas no momento de cobrar, de se executar aquela determinação, pode ser cobrado o total, tanto de um quanto de outro. Pode ser cobrado meio a meio, enfim, fica ao critério de quem for cobrar. Verificada essa ocorrência, o tribunal providenciará a imediata remessa de cópia da documentação ao Ministério Público do Estado, ao MPE, para ajuizar as ações civis e penais cabíveis. Artigo 23. Quando julgar as contas regulares, o tribunal dará quitação plena ao responsável. Bem intuitivo, né? Julgou regular, quitação é plena. Porém, quando julgar as contas regulares com ressalva, o tribunal também dará quitação ao responsável, mas não será uma quitação plena. Isso aí vai ser pegadinha de prova, olha o que eu estou te dizendo. Dará quitação ao responsável e lhe determinará, ou a quem haja lhe sucedido, a adoção de medidas necessárias à correção das impropriedades ou faltas identificadas, de modo a prevenir a ocorrência de outras semelhantes. Certo? Então, julgou regulares com ressalva, dá quitação ao responsável e faz a determinação para corrigir essas faltas e evitar que ocorra novamente. Então, cuidado, ainda que julgue as contas regulares com ressalva, o responsável receberá a quitação, mas ela não será plena. O artigo 25. Quando julgar as contas irregulares, havendo débito, o tribunal condenará o responsável ao pagamento da dívida atualizada monetariamente, acrescida de juros de mora devidos, podendo ainda aplicar-lhe a multa prevista no artigo 53, sendo o instrumento da decisão considerado título executivo para fundamentar a respectiva ação de execução. O que é isso? Título executivo, ele é uma prova de que a dívida já existe. Então, o réu, ele não pode mais falar, prove que essa dívida existe. Não, se existe um título executivo, já é uma prova pré-constituída de que a dívida existe. É o réu que tem que provar que ela não existe agora, certo? Então, o título executivo é extrajudicial, porque ele não partiu do judiciário. É um título executivo que já fundamenta a ação de execução da dívida. Não precisa mais provar que o sujeito deve. E qual a multa prevista no artigo 53? É de até 100% do valor do dano causado. Ou seja, além de ressarcir o dano que causou, ainda vai ter que pagar uma multa de até 100% do valor do dano que causou. Em resumo, se ele causa um dano de R$200 mil, pode ser que ele tenha que, além de ressarcir os R$200 mil, pagar mais uma multa de R$200 mil. Certo? Não confunde isso, a multa com o ressarcimento.
O parágrafo único do artigo 25. Não havendo débito, mas comprovada a ocorrência de que trata o artigo 22, o que é o artigo 22? São aquelas hipóteses em que as contas serão julgadas irregulares. Então, se não há débito, mas comprovou uma daquelas hipóteses, o tribunal ele poderá aplicar ao responsável a multa prevista no artigo 54, que é a multa desse valor aqui, que eu não acredito que vai ser cobrada em prova um valor. Mas, enfim, o que você precisa saber é que se julgou as contas irregulares e não há débito, o tribunal pode aplicar a multa do mesmo jeito. Só que já é uma multa diferente. Porque não tem como ser 100% do dano causado porque não causou dano. Porque não há débito. Em regra, se não causou dano, não há débito. Bacana? Por isso que a multa é diferente. Lembrando, a literalidade do artigo 22, as contas serão julgadas irregulares quando comprovada qualquer uma das seguintes ocorrências: omissão no dever de prestar contas, prática de ato não LLE ou grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza COFOP, dano ao erário decorrente de ato ilegítimo ou antieconômico, desfalque e desvio de dinheiros, bens e valores públicos. E a multa do artigo 54. Independentemente do disposto no artigo 53, o tribunal aplicará aos administradores e demais responsáveis, nos âmbitos estadual e municipal, multa de até o valor de R$ 68.271,96, ou equivalente em outra moeda que venha a ser adotada como moeda nacional, pelas desconformidades comprovadas nos autos do processo, observada a gradação seguinte. O inciso 1 traz 2,5% do valor máximo, por mês de ocorrência, por bimestre ou semestre, por quadrimestre ou semestre, segundo o caso. Cada caso tem uma periodicidade. Então, voltando aqui, o parágrafo único do artigo 25 diz que, não havendo débito, mas comprovada uma das ocorrências do artigo 22, inciso 3, a linha A, B, C e D, o tribunal aplicará ao responsável a multa prevista no artigo 54, inciso 1. Percebe a confusãozinha que ele faz? Você lê isso aqui e você não entende nada. Então você tem que voltar lá para o artigo 22, depois você tem que ir para o artigo 54, inciso 1, e aí você já se perdeu. O que foi que eu fiz? Isso. Olha que bonitinho. Fluxograma, já resumindo todo esse parágrafo primeiro. Pô, professor, podia ter começado com esse, né? Não, gente, eu preciso dar uma valorizada no meu trabalho, mostrar que não é tão simples assim quanto parece, né? Então, e você está recebendo isso gratuitamente, e até para cobrar o meu like. Se você não curtiu esse vídeo ainda, tá na hora, hein? E se inscreve no canal. Mas vamos lá, vamos resumir aquele parágrafo único. Não havendo débito, mas comprovada a ocorrência, omissão no dever de prestar contas, prática de ato não LLE ou grave infração de natureza COFOP, dano ao erário, desfalque e desvio de dinheiro ou bens e valores públicos, o tribunal poderá aplicar ao responsável multa de até o valor máximo de R$ 68.271,76, pelas desconformidades comprovadas nos autos do processo, e de 2,5% do valor máximo. Opa, olha o valor máximo aqui. Então, a multa do inciso 1 é de 2,5% desse valor, por mês de competência, nos casos de inobservância de prazos legais para remessa ao tribunal, por meio físico ou digital de balancetes, demonstrações contábeis ou documentos referentes a receitas e despesas. A multa será aplicada por bimestre ou semestre, quando se tratar de ato injustificado na remessa do RREL, Relatório Resumido de Execução Orçamentária. Por que é por bimestre ou semestre? O RREL ele é bimestral, então pode ser que o tribunal decida que vai aplicar essa multa por semestre, também pode acontecer, certo? E por quadrimestre ou semestre, segundo o caso, pelo atraso na publicação ou na remessa dos RGF, Relatórios de Gestão Fiscal, que são quadrimestrais. Por isso que ele traz aqui que é por quadrimestre ou semestre. Perceba que o RREL é bimestral, então a multa pode ser aplicada por bimestre ou por semestre. O semestre sempre pode ser aplicada. E o RGF é quadrimestral, então a multa pode ser aplicada por quadrimestre ou por semestre também, certo? Artigo 26. As contas serão consideradas iliquidáveis quando o caso fortuito ou de força maior,
comprovadamente alheio à vontade do responsável, tornar materialmente impossível o julgamento de mérito, a que se refere o artigo 22 desta lei. O artigo 22 é exatamente aquele que trata do julgamento de mérito. Então, as contas elas serão iliquidáveis, serão consideradas iliquidáveis, se, por caso fortuito ou força maior, tornar-se materialmente impossível o julgamento de mérito. Certo? Então, se o tribunal não pode julgar, é impossível o tribunal julgar, as contas são consideradas iliquidáveis. O artigo 27 nos diz que o Tribunal de Contas ordenará o trancamento das contas que forem consideradas iliquidáveis e o consequente arquivamento do processo. Uma peguinha muito interessante aqui de prova é que ele vai ordenar, se as contas elas foram consideradas iliquidáveis, o tribunal ordena o trancamento delas e o consequente arquivamento do processo. Ponto. O processo já está arquivado. Depois disso, se decorrer 5 anos, contados da publicação da decisão terminativa no Diário Oficial do Estado, o tribunal poderá, à vista de novos elementos que considere suficientes, autorizar o desarquivamento. Desculpa, isso é dentro do prazo de 5 anos. Então, se dentro de 5 anos, do momento em que se publicou a decisão terminativa no Diário Oficial, dentro daqueles 5 anos, se surgirem novos elementos e o tribunal analisar e, poxa, com esses elementos aqui eu já consigo julgar, nesse caso, ele pode autorizar o desarquivamento do processo e determinar que se ultime a respectiva prestação ou tomada de contas, certo? Então, observe que, assim que ele considere iliquidáveis, ele já ordena o trancamento. Depois ele tem até 5 anos para destrancar. Então não cai em pegadinha dizendo que as contas que são iliquidáveis, elas serão trancadas depois de 5 anos. Nada disso. Elas serão imediatamente trancadas. Já vai ser ordenado o trancamento. Depois tem 5 anos para destrancar. Certo? E o parágrafo 2º, transcorrido o prazo referido no parágrafo anterior, sem que tenha havido uma decisão, as contas serão consideradas encerradas, com baixa na responsabilidade do administrador. Então, se passou os 5 anos e não foram julgadas as contas, elas não surgiu nenhum fato novo que possibilitasse que as contas fossem julgadas, elas serão encerradas e, naturalmente, não poderá responsabilizar o administrador, porque as contas dele nem foram julgadas. Então, contas iliquidáveis, um mapinha aqui. Ordena o trancamento, 5 anos para encontrar novos fatos e autorizar o desarquivamento. Passados os 5 anos, as contas serão encerradas. Artigo 28. Ao Tribunal de Contas compete, na forma estabelecida no regimento interno, apreciar as contas prestadas anualmente pelo governador do Estado, mediante parecer prévio a ser elaborado em 60 dias a contar do seu recebimento. Lembra muito bem isso aqui. As contas prestadas anualmente pelo governador do Estado, o Tribunal de Contas tem 60 dias a contar do recebimento dessas contas para emitir parecer prévio. Não vai dizer que julga não, pelo amor de Deus. O tribunal vai emitir parecer prévio das contas do governador do estado. Certo? Então lembre-se que o TCE não julga as contas apresentadas anualmente pelo governador. Parágrafo 1º. As contas serão apresentadas pelo governador, concomitantemente, à Assembleia e ao Tribunal, dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa. Opa! O governador iniciou a sessão legislativa. O governador tem 60 dias para apresentar suas contas. Vai apresentar ao tribunal ou vai apresentar à Assembleia Legislativa? Aos dois, concomitantemente. Se as contas já estão prontas, manda para os dois. Bota no e-mail e já encaminha para o outro com cópia. É brincadeira, gente. Isso aí de e-mail é brincadeira. Mas só para você lembrar, o governador ele já apresenta concomitantemente à Assembleia Legislativa e ao tribunal. Ele tem 60 dias para fazer isso. O tribunal recebeu as contas. Agora ele tem um novo prazo de 60 dias para emitir o parecer prévio. Certo? As contas serão constituídas por balanço orçamentário, financeiro e patrimonial,
DVP, Demonstração das Variações Patrimoniais, e pelo relatório do órgão central do Sistema de Controle Interno do Executivo sobre a execução dos orçamentos, de que trata a Constituição Estadual. Parágrafo 5º do artigo 157, que trata daqueles orçamento fiscal, orçamento de investimento e orçamento da Seguridade Social. Eu trouxe o trechinho aqui se você quiser ler. Mas o importante é que você saber que esse dispositivo da Constituição Estadual trata desses 3 orçamentos. O parágrafo 3º do artigo 28, ele afirma que, se as contas não forem apresentadas dentro do prazo previsto, ou se forem apresentadas sem atender aos requisitos legais, o Tribunal de Plano comunicará o fato à Assembleia Legislativa para os fins de direito. Então, isso aqui é bem interessante para você que vai fazer prova, que você não precisa entender o que é que acontece. Você só precisa entender que o tribunal vai comunicar à Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa aqui se vire. Configurada a hipótese do parágrafo anterior, então se o sujeito, as contas não foram apresentadas no prazo, ou foram apresentadas sem atender os requisitos legais, e o tribunal comunicou o fato à Assembleia Legislativa, o prazo marcado ao tribunal para a apresentação de seu parecer fluirá a partir do dia seguinte à regularização do processo, dando-se ciência do fato à Assembleia Legislativa. Por que esse dispositivo foi inserido aqui? Imagine que o governador apresentou suas contas em fevereiro, 15 de fevereiro. As contas estavam faltando, as contas não atendiam os requisitos legais. E o tribunal, informou, comunicou à Assembleia Legislativa, esse governador aqui está fazendo um caquinho, não apresentou direito não. Imagine se já começassem a contar os 60 dias agora, em 15 de fevereiro. O tribunal ia ter tempo nenhum depois para julgar as contas, julgar não, emitir parecer prévio. Por isso que existe esse dispositivo aqui, para dizer que o prazo do tribunal só vai começar a fluir depois que regularizar o processo, depois que as contas forem apresentadas da forma correta. Ou seja, se as contas não forem apresentadas no prazo previsto, o prazo do tribunal para apresentar seu parecer começará do dia seguinte ao da apresentação, dando-se ciência à Assembleia Legislativa. A explicação ficou melhor do que o comentário. Mas vamos nessa. Contas do governador. TCE aprecia, mediante parecer prévio, a ser elaborado em 60 dias do recebimento. Aqui é um resuminho que eu fiz. As contas elas serão apresentadas pelo governador concomitantemente à Assembleia Legislativa e ao Tribunal, dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa. Isso aqui é tudo que a gente já viu, só que de forma mais bonita, mais fácil de revisar. Elas serão constituídas pelo balanço orçamentário financeiro patrimonial, demonstração das variações patrimoniais e relatório do órgão central do SCI do Executivo. SCI, Sistema de Controle Interno, sobre a execução do orçamento fiscal de investimento e da Seguridade Social. E se as contas não forem apresentadas em 60 dias, ou se o forem sem atender aos requisitos legais, o tribunal comunicará o fato à Assembleia Legislativa. E nesse caso, o prazo do tribunal começa a contar a partir da regularização do processo. Certo? Tudo que nós já vimos de forma mais agradável. O Tribunal de Contas emitirá parecer até o último dia do ano seguinte ao de seu recebimento sobre a prestação de contas da administração financeira dos municípios. Pô, professor, as contas do governador, que são mais complicadas, o tribunal tem 60 dias, mas dos municípios tem até o tem até o último dia do ano seguinte ao do seu recebimento. Ou seja, se o município A prestou suas contas, apresentou suas contas em fevereiro de 2020, o tribunal terá até final de 2021 para emitir parecer prévio. Sim. Mas por que se as contas de governo são mais complexas, teoricamente? Porque são muitos municípios, gente. Governo é um só, estado é um só, contas do governador é um só. Mas municípios são muitos municípios. Por isso que o tribunal ele precisa de um prazo maior para analisar as contas das administrações dos municípios. Certo? Então não confunde os prazos. Aqui eu coloquei que o estado do Amazonas tem 62 municípios. Só para vocês terem uma ideia. Então, parecer prévio sobre as contas do governador,
em até 60 dias do seu recebimento. Parecer prévio sobre a administração financeira dos municípios até o último dia do ano seguinte ao do seu recebimento. Parágrafo 1º do artigo 29. O balanço das contas será remetido ao Tribunal de Contas até 31 de março de cada ano, juntamente com as peças acessórias e relatório circunstanciado do Executivo e Legislativo Municipal. Lembra que as contas do governador devem ser apresentadas em até 60 dias da abertura da sessão legislativa? Então, as contas do município, olha o prazo, 31 de março de cada ano, juntamente com as peças acessórias e relatório circunstanciado do Executivo e do Legislativo Municipal. Professor, por que não do Judiciário Municipal? Por um motivo muito simples. O município não tem poder judiciário. O município só tem Executivo e Legislativo, certo? Então, não cai em pegadinha de prova. Prazo do município para apresentar suas contas, 31 de março de cada ano. Certo? Tá. Se as contas não forem enviadas na forma e no prazo indicado no parágrafo anterior, o Tribunal de Contas faz o quê? Comunica ao Legislativo. Se o governador não envia, comunica à Assembleia Legislativa. Se o município não envia, comunica ao Legislativo Municipal. E aí o Legislativo que se vire para resolver. Bacana? Sim, observe que se o governador ou o município não apresentar as contas, não é o tribunal que vai correr atrás de resolver, não. Ele comunica ao Legislativo. O Legislativo se vira. O parecer de que trata este artigo atenderá, no que couber, ao disposto no artigo anterior. Então, o parecer para as contas do município atenderá, no que couber, as regras do parecer das contas do governador. Certo? Então, eles seguem aí regras semelhantes, sempre no que couber, porque tem regras que só cabem para o governador. E o parágrafo 4º. O parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 da Câmara Municipal. Muito interessante isso aqui. Quando o tribunal ele julga as contas do governador, ele julga não, me perdoem, ele aprecia e emite o parecer prévio, digamos que ele emita o parecer prévio considerando ou opinando, né, porque é um parecer, opinando pela irregularidade das contas do governador. E aí manda para o legislativo, que é o legislativo quem vai efetivamente decidir. E o legislativo olha assim, vamos votar aí qual vai ser a nossa decisão sobre as contas do governador. Como é que é uma votação? Maioria. Se a maioria julgar que as contas do governador estão regulares, parecer do tribunal é jogado fora. A maioria aqui votou que as contas são regulares. Então, o mesmo tribunal considerando irregulares, o tribunal não julgou. Só emitiu parecer prévio. Quem julga é a gente que manda e acabou. Maioria simples. Beleza? Tá. Só que quando se trata de município, o parecer prévio do tribunal, ele tem um pouco mais de poder. Quando o tribunal ele emite um parecer prévio, orientando, opinando por considerar as contas de um município irregulares, para que a Câmara Municipal considere de forma diferente do que está no parecer do tribunal, precisa de pelo menos 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Então, é uma diferença muito grande. Por exemplo, vou alucinar aqui e imaginar uma Câmara Municipal com 90 vereadores. Não existe, não. Enfim. Imagina aí uma Câmara Municipal com 90 vereadores. Se fosse maioria simples, 46. 46 votos para sim, 46 votos para aprovar as contas regulares. Pronto. Contas aprovadas como regulares. Mas não é. No município precisa de 2/3 para contrariar o parecer do tribunal. 2/3 de 90, 60. Então precisariam de pelo menos 60 votos para contrariar a decisão do tribunal. E se tiver só maioria simples, a decisão não, o parecer do tribunal vai prevalecer. Certo? Então, fica bem claro isso aí, entendeu? Se não entendeu, assiste de novo essa partezinha, isso é bem interessante. Bacana? Com isso, a gente fecha essa nossa segunda parte da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Em breve vou gravar a terceira parte. E se você gostou, deixa aqui embaixo, curte aqui o vídeo, se inscreve no canal, comenta aí o que foi que você achou da aula, faz crítica também, a gente está aqui sempre para melhorar.
Valeu!